Olá, meus amigos. Muito bom dia. Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo venha abrir o entendimento, desbloquear o entendimento, iluminar os olhos do entendimento, curar a cegueira que o Deus desse mundo tem feito na vida daqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. A Bíblia diz, Paulo diz que o Deus desse mundo, quer dizer, o diabo, tem cegado os entendimentos, dos incrédulos. Então, eu quero que Deus abra o seu entendimento, para que a sua fé seja limpa, pura, inteligente, uma fé que foge da emoção, do sensacionalismo, daquele oba-oba, essa fé de oba-oba, de blá, 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 essa fé que a gente sente, aquele calor dentro e dá vontade de avançar. Essa fé é oca, é espuma, derrete na hora que ouve o tambor de guerra tocar, na hora que ouve o grito, o alarido de guerra, essa fé desmonta. E essa é a razão do porquê muitas pessoas estão desigrejadas ou se entregaram à frustração da fé. Veja bem, minha amiga e meu caro amigo, Deus quer que nós venhamos cultuá-lo. Deus quer que nós venhamos exaltá-lo. Você sabe o que significa a palavra Deus? Deus significa que é adorado. Adorado. Se você adora as suas joias, você então tem nas suas joias o seu Deus. Se você adora os seus filhos, seu marido, sua mulher, seus pais, se você adora a sua profissão, se você adora qualquer coisa, qualquer pessoa, então qualquer coisa, qualquer pessoa se torna o seu Deus. E Deus quer que a gente, só Ele é digno de toda adoração, louvor e honra e glória. E a verdade, a bem da verdade, é que muitas pessoas, infelizmente, têm adorado aos deuses de pau, de pedra, de metal, de carne, de osso, ao invés de adorar o Deus que é Espírito. E porque Deus é Espírito, Ele exige, Ele cobra que os seus adoradores, seus verdadeiros adoradores, Jesus disse, os verdadeiros adoradores, o adorem em espírito, não da emoção. Em espírito quer dizer em razão, racional, uma fé racional, inteligente, uma fé consciente, não uma fé oba-oba, uma fé que chega ao ponto de até dançar, entrar no carnaval. Não, tem nada a ver com a carne. A fé é espírito. Deus quer uma adoração em espírito e em verdade. Esse é o tipo de adoração que Deus requer de cada um de nós. Então, quando Deus fala para a gente ouvir para os que seguem a justiça, os que buscam ao Senhor, como eu creio, você que está a buscar a Deus agora pela madrugada, com certeza você está enquadrada nesse texto de Isaías 51. Ouvi-me vós, os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Então, nós estamos ouvindo. E o que ele tem a falar? Ele fala primeiro para a gente olhar para a rocha de onde nós fomos cortados
e para a caverna do poço de onde nós fomos cavados. E aí ele diz: olhai para Abraão. Ora, olhai para Abraão, vosso pai. O pai na fé. O pai na fé. Então, quando ele manda a gente olhar para Abraão, ele está falando: olha, você vê como Abraão era. Ele era só, casado com uma mulher estéril. Quando eu o chamei, tinha 75 anos, ela tinha 65 anos. Além de 65 anos, ela tinha o problema de ser infértil, não ter... Ela é estéril, ela não tinha condições de ter filhos. Então, você vê, eu chamei Abraão, e quando o chamei, ele era só. Mas aí ele me ouviu, então, e eu o abençoei e o multipliquei. Eu o chamei, o abençoei e multipliquei. Eu o chamei, abençoei e multipliquei. Bacana, né? Então, ele quer que nós, Deus quer que nós tenhamos uma fé abraâmica. A fé abraâmica, não, que a gente vê na Bíblia, não é uma fé cobiçosa. Não, eu quero isso, eu quero realizar os meus sonhos, eu quero conquistar isso, eu quero conquistar aquilo, eu quero conquistar o que o mundo está me oferecendo. Eu quero conquistar a glória desse mundo. Imagine Satanás oferecendo para nós a glória desse mundo, como ele ofereceu para Jesus. Jesus disse não. Jesus disse não, imediatamente. Mas muitas pessoas, infelizmente, que se dizem cristãs, estão aderindo a esse tipo de fé, são sedentas, cobiçosas, gananciosas, e querem ter coisas, querem ter o poder, querem ter o dinheiro. O dinheiro é poder. Quando a pessoa tem o dinheiro, ela tem o poder do dinheiro, que compra tudo neste mundo, que compra até as pessoas, que compra tudo deste mundo, mas não compra a salvação, não compra a alegria completa de Jesus. O dinheiro não compra a paz que o nosso Senhor nos dá. O dinheiro não compra o Espírito Santo. O dinheiro, por mais grandioso que seja, a riqueza, por mais grandiosa que seja, não compra nada, zero, do que é eterno. Só compra o que é perecível, que acaba. O diabo sabe disso. O diabo sabe disso. Por isso que, através do rei de Sodoma, ele disse para Abraão: olha, Abraão, me dá as pessoas e fica com dinheiro, fica com ouro, os despojos. Mas Abraão, o caráter de Abraão era tão limpo, tão íntegro. E essa é a fé que Deus quer que a gente tenha. Que Abraão disse: não, eu jurei. Eu levantei a minha mão para o céu e disse: ó Deus, eu não aceito, eu não vou aceitar nada desse pessoal, desses incrédulos, desses filhos de Baal ou de Belial. Porque a riqueza que eu tiver não pode vir do sacrifício de almas, de pessoas. Morreram, agora eu vou te tomar os despojos dela. Não, de forma nenhuma. De jeito nenhum. Eu não quero que ninguém venha dizer, não é só ele, o rei de Sodoma, não, que representa o diabo. Não é só ele, não, que vai dizer assim: eu enriqueci Abraão. Não, eu não quero que ninguém venha dizer: olha, eu enriqueci Abraão. Então, quando a pessoa tem uma fé sólida, inteligente, racional, sobrenatural, a fé sobrenatural, ela espera em Deus. Se Deus a fizer rica,
graças a Deus. Se Deus a fizer pobre, graças a Deus. Seja o que Deus quiser, seja feita a vontade de Deus para a minha vida. Eu só quero que Ele seja honrado e glorificado na minha vida. Isso que eu quero. Então, Abraão tinha uma fé não cobiçosa, não uma fé gananciosa, uma fé focada nas coisas desse mundo. Ele tinha uma fé em fazer a vontade de Deus. E Deus quer que nós tenhamos esse tipo de fé. A fé que faz a vontade de Deus. A fé que obedece à palavra de Deus. E você sabe, a fé que obedece à palavra de Deus contraria a fé gananciosa, contraria a ganância, contraria aquela fé de ir conquistar isso, conquistar aquilo, ser isso, ser aquilo. Quando a pessoa tem uma fé abraâmica, ela confia tanto em Deus que ela obedece. Foi o primeiro sinal que Deus deu a Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Foi o primeiro sinal. Diante desse primeiro sinal, Abraão saiu, começou a se encaminhar para a terra que ele não via, mas passou a enxergar depois que ele começou a obedecer. Ele obedeceu. Ele reuniu todo o seu pessoal e saiu lá de Harã. E aí Deus foi abençoando, Deus foi acrescentando na sua vida paulatinamente as suas bênçãos. Ele foi sendo a própria bênção, dia após dia após dia. Agora, some-se a isso um detalhe. Abraão foi chamado com 75 anos, mas ele só pôde ver o sonho dele realizado por Deus quando estava com 100 anos. Quer dizer, 25 anos depois, ele pôde abraçar o seu filho, que era uma questão de honra, era uma questão de... é um sonho espiritual. Ele não queria que o seu nome se perpetuasse na vida de um descendente dele. Ele queria que o seu nome se perpetuasse num filho nascido dele e da sua esposa tão amada e querida. Olha só, o que ele queria, o que ele sonhava era justo. A mesma coisa é a fé abraâmica que nós temos que ter. Uma fé na conquista daquilo que é justo, daquilo que é certo, correto, não em meio à mentira, ao engano, não em meio a vantagens, às cobiças, sabe, aquele jeitinho brasileiro, não. Tem que ser do jeito de Deus. Então, Abraão abraçou a vontade de Deus. Ele fazia a vontade de Deus. Essa é a fé. Essa é a fé que agrada a Deus. Essa é a fé que engrandece ou que santifica o nome do Senhor Jesus no Pai. Essa é a fé que faz a gente conquistar. Minha amiga e meu caro amigo, não envolva o seu coração na sua fé. Não misture as suas emoções com a fé. Porque se você misturar, você pode ter certeza que você vai se decepcionar. Eu estou falando, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão me ouvindo nesse momento estão confirmando isso, é verdade. Na igreja eu senti aquela emoção, aquela vontade de fazer isso, fazer aquilo, e eu fui.
depois eu me decepcionei, eu me frustrei. Olha aí como é que eu estou hoje, caída, prostrado, e às vezes a pessoa culpa o pastor, culpa a igreja, culpa os outros. Ela sempre quer arranjar um culpado, porque ela não quer assumir o erro dela. E o erro dela foi misturar uma coisa racional com uma coisa sentimental, algo sobrenatural, a fé sobrenatural com a fé natural. Foi misturar a fé que é uma certeza, uma convicção, com a fé que é pura emoção. E é por isso que muita gente tem se dado mal, infelizmente, desgraçadamente. Então, por isso nós temos nesse mundo os descendentes de Abraão, mas filhos de Abraão são poucos. É como Jesus disse, o caminho que conduz à vida o caminho que conduz à vida é apertado, mas o caminho que conduz à perdição é largo, espaçoso. Você pode passar até dançando, sambando de braços abertos, mas o caminho que conduz à vida eterna, você tem que se encolher, você tem que se apertar, porque é difícil. Não é fácil, não. Mas é o caminho da eternidade. Fica a seu critério, que Deus lhe dá o direito de você optar pelo caminho fácil ou pelo caminho difícil. O caminho que facilita a passagem das pessoas e o caminho que dificulta. Como Jesus disse, nós falamos ontem, aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo do pecado não fica em casa. O filho fica. Só o filho. Só os nascidos. Só os filhos na fé de Abraão é que ficam, que permanecem. Mas os descendentes não. Os descendentes vão para o inferno, a exemplo daquele rico e Lázaro. O rico morreu, foi direto para o inferno, e mesmo assim, lá no inferno, ele chamou Abraão de pai, mas Abraão não era pai dele. Estando no inferno, Abraão era pai dele. Você acha que Abraão tem filhos no inferno? Não. Os filhos de Abraão vão para o céu, vão para os braços de Abraão, vão para o seio de Abraão, como foi o Lázaro. Já os descendentes vão ter o mesmo destino do rico. Então, amiga e amigo, coloque a sua fé para funcionar. Deus abençoe. E amanhã, às 3 da madrugada, horário de Brasília, nós estaremos aí orando para você receber o Espírito Santo. Deus abençoe e até lá, em nome do Senhor Jesus. Amém.